Muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Tão bom estar aqui pela manhã para falar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós temos, para aqueles que nos visitam e aqueles que não têm costume de participar do culto noturno, nós temos feito sermões com base na série do Sermão do Monte. Então é a série Sermão do Monte para as nossas vidas, e nós estamos agora no momento em que Cristo ele dá ênfase na oração, e calhando disso, nós estamos no mês da família, e hoje nós falaremos sobre a oração com algumas aplicações para a nossa vida em família. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, então, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, nós vamos fazer a leitura dos versos 7 a 12, Mateus 7, 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Foi mais rápido ali. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Palavra do Senhor. Vamos orar novamente? Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante de Ti, pedindo a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo a Deus que o Seu Espírito abra a nossa mente nesse momento, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Me use, ó Pai querido, também para que o Senhor venha falar no meu coração, para que as palavras que sejam ditas aqui não sejam palavras vindas do meu interesse, mas do Seu, Senhor. Que nós saiamos transformados pelo poder do Seu Evangelho, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no terceiro século, havia um rapaz que ele foi criado no lar cristão. Esse rapaz, conforme ele foi crescendo, chegou um momento da vida dele que ele não tinha mais tanto interesse pela palavra do Senhor. Com o passar dos anos, ele deixou de comunhar e passou a caminhar para um lado um tanto que obscuro. Uma época que havia uma influência muito grande no paganismo, ele foi influenciado por isso, e ele passou a flertar com cerimônias dos deuses do Império Romano. Então aquele homem criado num lar cristão, ele acabou em um momento da vida dele se dedicando ao ocultismo, ao paganismo. Mas na vida dele havia uma mulher, a sua mãe. Aquela mulher orava por ele. A sua mãe, todos os dias de sua vida, orou constantemente pelo seu filho. Todos os dias aquela mulher, de uma maneira muito intensa, de uma maneira insistente, pedia para que Deus convertesse o coração do seu filho. Ela não desistiu. No texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele ensina que o nosso Deus, ele está pronto para ouvir a oração do seu filho. O nosso Deus está pronto para ouvir o nosso clamor. Portanto, meus irmãos, não desistam, não se esmoreçam, continuem orando. Deus ouve a oração de um filho. Deus ouve a nossa oração. Nós devemos orar e confiar na resposta desse Deus maravilhoso.
Antes de Cristo dar essa explicação, como nós acabamos de ler, o evangelista Lucas, ele relata, e quem está com o boletim em mãos vai entender, relata sobre uma passagem chamada, uma parábola chamada do amigo inoportuno, o amigo que incomoda. A passagem fala que um amigo insistente, ele chegou, já era de madrugada, altas horas da noite, e bateu na porta do outro amigo. Aquele outro amigo, ele dormindo, a família dele dormindo, ele levanta da cama e é como se alguém tivesse hoje tocando a minha campainha, eu vou lá, mas quem que é essa hora da noite que está aqui me incomodando? E aí, na calçada, é um amigo meu, está ali, me pedindo algo. E aí depois de tanto insistir, eu falo, quer saber, deixa eu dar o que ele está pedindo, para ele parar de me incomodar e ir embora, eu preciso descansar, meus filhos precisam descansar. Essa é a parábola do amigo inoportuno. Ele foi atendido porque ele ficou insistindo, e o outro amigo, ele precisava também descansar, então ele atendeu a insistência. E como toda palavra de Deus, ela deve ser lida, ela deve ser entendida com base num contexto. E quando Jesus ele aplica as suas parábolas, ele está olhando para o contexto em que eles estão vivendo. Isso significa o quê? Que eu não devo pegar uma passagem isolada e falar, olha, a partir de agora, isso aqui eu tenho uma fórmula mágica, eu vou aplicar isso para essa situação. Não, não é assim que funciona. Nós temos que entender o que estava acontecendo naquele momento, e nós temos que entender a maneira que nós vamos aplicar aquela mensagem na nossa vida. O contexto que Jesus está falando nesse momento é um contexto totalmente ligado ao Sermão do Monte. E quem tem acompanhado as nossas pregações do Sermão do Monte, nós percebemos acerca do caráter cristão, como ele deve agir no mundo, como ele deve ser nesse mundo, e a partir do momento que eu entendo como eu devo viver a minha vida nesse mundo, e que ela sempre deve ser para glorificar a Deus, os verbos encontrados no texto aqui como pedir, buscar, achar, bater, abrir, estão ligados a esse contexto. Estão ligados à bem-aventurança, estão ligados ao fato de eu buscar ser a luz do mundo e o sal da terra, estão ligados ao fato de eu buscar a justiça de Deus, a justiça divina e o perdão dos meus pecados, para que cada dia mais eu me torne mais e mais parecido com Cristo. Estão ligados ao ato de eu adorar somente a Deus acima de todas as coisas. O nosso Senhor Jesus, ele concentra um bom momento do Sermão do Monte acerca do tema oração. Por quê? Porque oração é um importante meio pelo qual Cristo nos deixou para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos ter intimidade com Deus, para que nós possamos conhecer esse Deus, um Deus que nos ouve, um Deus que se comunica conosco. E percebam que quando nós vamos ler o Evangelho, quando os discípulos em determinado momento começam a entender acerca do caráter de um cristão, eles não pedem para Cristo, seguindo o seu modelo, não pedem para Cristo que eles querem expulsar demônios, que eles querem ressuscitar mortos, que eles querem curar enfermidades. O que eles pedem para Cristo? Lucas relata que o que eles pedem é: ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Os discípulos do nosso mestre queriam aprender a orar. É isso que eles precisavam, aprender a orar. A oração é algo que não deve ser esquecido em nossas vidas. A oração é um meio que o Senhor tem usado para que nós possamos ter comunhão com Ele. E a oração sempre foi meio de fortalecimento dos nossos irmãos perseguidos. Os cristãos nunca deixaram de orar, como o exemplo de Estevão, enquanto ele estava ali sendo assassinado, quando ele estava ali sendo apedrejado, ele pedia, ele orava para que o Senhor perdoasse aqueles que o estavam matando.
e quando o céu se abre para ele, ele olha para o Senhor e pede em sua oração que o seu espírito seja recebido. Na história da igreja cristã, os primeiros mártires, nós encontramos relatos de que enquanto eles estavam sendo mortos, seja por feras, sejam por fogo, assassinados, queimados, jogados ali no Coliseu para que as feras o comessem, sendo torturados, como exemplo de uma mulher que ela foi colocada numa grelha, e enquanto aquela grelha ia queimando o seu corpo, ela ia sendo cozida ali, ela estava orando a Deus. Ela estava pedindo força e consolo, e ela tinha esperança de que o Senhor estava preparando para ela um lugar onde não haveria mais dor, não haveria mais sofrimento. A oração, meus irmãos, a oração é um meio vital e poderoso para a nossa vida. A oração é um meio poderoso não só para as nossas provações diárias, como uma luta por uma doença, por uma questão de enfermidade, por uma questão financeira, por uma questão de relacionamento, mas em especial a oração, ela é fundamental para a nossa vida espiritual. A carta aos Efésios diz: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus queridos, minhas queridas, a oração é uma das ferramentas da armadura de Deus, é uma das peças da armadura de Deus, para que nós possamos vencer as nossas lutas, mas as lutas contra o pecado, porque é o pecado que tem nos afastado de Deus. Desde o Éden, o pecado afastou o homem de uma comunhão plena que ele tinha com Deus, de uma comunhão perfeita, e que agora nós estamos separados. A nossa oração é uma ferramenta eficaz para que nós possamos vencer essa luta. Nós devemos lembrar, meus amados, que nós, por conta da corrupção total, por conta do pecado que nos afastou de Deus, nós mesmos estamos indispostos espiritualmente de buscar a Deus por nós mesmos. O pastor, ele falou aqui agora há pouco, acerca daquele que se acha que ele pode resolver tudo, que ele pode resolver as suas situações. Não, nós não podemos resolver nada sem o auxílio de Deus, e nós por nós mesmos não podemos nos chegar até Deus, nós dependemos dele até para isso. Por isso que o Senhor, em amor, ele envia o seu Espírito, e por meio do seu Espírito, ele nos constrange a buscar Cristo, ele nos constrange a orar, ele nos constrange a buscá-lo, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, em meio à nossa batalha contra o pecado. Então, por meio do seu Espírito, o Senhor efetiva em nós os benefícios da salvação, que vem por meio de Cristo Jesus. O Senhor nos ensina a orar, o Senhor comunica através de Cristo Jesus a sua graça. O Senhor, por meio das nossas orações, ele fortalece a nossa fé. O Senhor, por meio das nossas orações, faz com que nós experimentemos o seu cuidado divino. E isso é maravilhoso quando nós podemos e sabemos que podemos depender de um Deus que tem nos ouvido, de um Deus que tem nos consolado, de um Deus que tem vencido as nossas batalhas em nosso lugar. Esse cuidado, meus amados, é um cuidado físico e um cuidado espiritual. É um cuidado em nossas lutas diárias, mas também nas nossas batalhas contra o pecado que nos atormenta. Entendendo de uma maneira, esse texto de uma maneira correta, os verbos pedir, buscai, bater,
e bater é bater uma porta. Ele vem nos remeter o quê? Que nós devemos entender que os nossos pedidos, que as nossas orações devem atender aos propósitos de Deus, não devem ser egoístas, não devem ser para inflar o meu próprio ego, não devem ser para atender a minha vontade como um filho birrento. Devem compreender que Deus é o Deus da nossa vida. Tudo que nós pedimos, tudo aquilo que nós clamamos em nossas orações é para glorificar o seu próprio nome. E aí os verbos dar-se-vos-á, achareis, abrir-se-vos-á, vem nos trazer a resposta de Deus. Alguns vão falar, olha, mas Deus já decretou todas as coisas, Deus já determinou tudo o que vai acontecer, eu não preciso perder o meu tempo mais orando. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia nos ensina, conforme a carta de Tiago, capítulo 6, versículo 16, o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O Senhor ouve sim a súplica do justo, o Senhor ouve sim a súplica de um filho. Mesmo em meio aos seus decretos, a oração é um meio que Deus usa para que eles sejam aplicados na nossa vida. E a maneira certa de buscá-lo, por meio da oração, é observar o que a Bíblia diz, que nós devemos buscá-lo de todo o coração, e nós o acharemos. Busque ao Senhor, não apague esse ânimo que você tem de buscar a Deus. Busque na sua oração perdão dos seus pecados, confesse os seus pecados, busque uma mudança de caráter, a fim de que você seja um imitador de Cristo. Busque confiança no Senhor em meio às suas lutas. Busque confiança no Senhor em meio às suas lutas espirituais, porque tenho certeza que Ele não deixará de responder um filho que Ele ama. Confie na resposta dEle, uma resposta que vocês irão receber, pois essa resposta é para a sua própria glória. A resposta da oração é a resposta para a glória de Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O amor de Deus tem agido até em meio à impiedade. Por pior que o ser humano seja, por mais corrompido que ele esteja em razão do seu pecado, Deus, Ele limita a maldade. A graça comum dEle alcança a toda a humanidade. A bondade está até no coração do homem mau. Isso é uma evidência que Deus comunica um dos seus atributos a todo mundo. E mesmo que manchado pelo pecado, o homem ainda, ele expressa sobre si a imagem e semelhança de Deus. Nesse ponto, a partir dos versos 9 até o 11, Jesus está fazendo comparações de coisas parecidas, como o pão e a pedra, a cobra e o peixe. Ah, mas como assim parecido? Se você pega uma pedra, dependendo do formato e a distância que você está dela, pode até parecer um pão assado, um pão que acabou de sair do forno. Não estou nem falando um pão queimado, mas um pão ali redondinho. Mas é óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pão é pão, pedra é pedra. O peixe e a cobra também, dependendo da espécie, até às vezes a gente confunde, uma enguia, né? Acha que é cobra, mas é peixe. Mas também uma coisa não tem nada a ver com a outra espécie. Quem dará um pão, uma pedra a um filho que pede pão, uma cobra a um filho que pede um peixe? Até o homem mais cruel, até o pior ser humano do mundo, por conta do amor de Deus, que
de uma forma parcial comunica aquele homem, se ele vê um filho, e ele tem condição de dar pelo menos um pedaço de pão, se ele vê um filho passando fome, um filho ali, estando doente por falta de comida, ele vai dar um jeito. Ele não vai falar para o menino, cala a boca moleque, come a pedra e fica quieto, não. Eu sei, gente, que nos dias de hoje, a crueldade do ser humano chegou a um ponto, que o ser humano hoje está dando mais importância para um bebê reborn, do que para um próprio filho. Mas para aquela época não era normal isso daí, não era comum. Para aquela época, até o pior homem, se ele via um filho passando fome e pedisse um peixe para comer, ele ia dar um jeito de pegar um peixe, e ia dar o que comer para o seu filho. Olha só, se o homem que é pecador, o homem que é cruel, que é mau, que está corrompido, ele ainda tem compaixão por um filho, quem dirá Deus, que é o nosso Pai bondoso, o Pai perfeito, o Pai que nos ama, o Pai que é santo e justo, Ele não vai ter compaixão por um filho que tem clamado pelo seu auxílio? O Senhor tem nos ouvido, sim. O Senhor tem nos ensinado a nunca desistir. Não desistam, nunca desistam. Jesus ensinou sobre não desistir da oração através da parábola do juiz iníquo, que nós lemos aqui. A mulher, ela procurava justiça. O seu caso caiu na mão de um juiz ímpio, de um juiz cruel, de um juiz corrupto, e ela pedia, julga a minha causa. E aí chegou um momento para que também ela não ficasse ali cobrando ele foi e julgou, ele aplicou a justiça. Depois de muito insistir, ele julgou para que parasse de cobrá-lo. A gente não sabe muito bem se a justiça foi aplicada em favor dela ou não. E hoje em dia, gente, é muito comum isso, tá? Essa parábola, ela é atualizadíssima. No meu trabalho, eu costumo muitas vezes ter um cliente falando, olha, está demorando tanto para julgar meu processo, vai lá cobrar o juiz, fala para ele que ele precisa julgar logo a minha causa. Aí eu olho assim, eu falo, eu até posso ir lá, mas eu preciso ir com um jeitinho, porque existe juízes muito bons, mas também existe o juiz iníquo. Então, dependendo da forma que eu vou lá cobrar, ele vai se sentir ofendido que eu estou empurrando ele para trabalhar, estou falando que ele não trabalha. E aí, às vezes, ele vai decidir de uma maneira que não é muito favorável a você, não. Mas, às vezes, funciona. E aí aquele processo, que agora é tudo digital, mas antes, pensa, uma pilha de processo lá, ele pegava o meu que estava embaixo e ia julgar. Aquele que não ia cobrar, ficava lá na pilha. Uma hora ia sair, não sabe quantos anos, mas uma hora saía. Só que ele dá prioridade a quem busca ele, a quem atende ele. Se um ser humano, se o juiz ímpio, ele atende o pedido de alguém que está ali cobrando, Deus, que é o juiz justo, por que ele não vai ouvir a nossa oração? Só que diferentemente do juiz humano que erra, o Senhor não erra nas suas respostas. Deus, Ele tem considerado sim as nossas orações, Ele tem ouvido a oração daquele que chora na sua madrugada, daquele que está sozinho no seu quarto, como nós falamos a semana passada à noite, no seu quarto de guerra, o Senhor tem ouvido sim. Às vezes parece que demora, às vezes a gente até chega um momento que esfria, que deixa para lá, ou tem um momento que a gente fica com raiva, mas o Senhor tem nos ouvido, e no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle, Ele vai aplicar a verdadeira justiça em nossas vidas. Ele vai responder a nossa oração, Ele vai responder a oração de um necessitado, e a resposta dEle é a melhor resposta, a melhor resposta que o Senhor pode nos dar, vem dEle próprio. As boas dádivas que Deus nos dá, são aquelas que Jesus descreveu como as características de um discípulo, como retidão, como sinceridade, como pureza, humildade, sabedoria.
E o discípulo de Jesus, ele chega num ponto que ele tem consciência que as suas necessidades, aquilo que ele vai pedir, é algo que glorifique ao nome do seu Senhor. O paralelo que se faz com o verso 11 aponta para o maior dom que nós devemos pedir. E o evangelista Lucas, ao discorrer sobre esse trecho, ele fala sobre esse maior dom que Deus nos dá, que é o seu Espírito. O Senhor nos dá o seu Espírito. Às vezes a gente olha o verso 12 e acha que ele está meio desconexo do contexto, mas o pregador Sproul, ele fala que essa é a regra de ouro, e faz um fechamento maravilhoso ali com o verso 11. E quando o Lucas fala acerca desse ponto, ele deixa um destaque aqui: ora, se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que vocês têm buscado? Lembre-se que o Espírito Santo é derramado sobre todo aquele que é nascido em Cristo, sobre aqueles que os seus pecados foram perdoados, sobre aqueles que se arrependeram e confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso é uma forma gratuita de Deus comunicar a sua graça. Ele derrama o seu Espírito sobre o seu discípulo, e uma vez que o seu Espírito é derramado sobre nós, a nossa vida é transformada pelo poder da graça do nosso Senhor. E quando nós pedimos, Deus nos dará, sim, o seu Espírito, dará sabedoria para agirmos na nossa luta contra o pecado, dará o seu Espírito para nós termos sabedoria nas nossas lutas carnais, nas situações de doença, nas situações de luto. O Senhor nos dará entendimento para sabermos como agir nesses momentos. A mudança que o Senhor traz em nossas vidas é completa. Antes nós talvez não entenderíamos o porquê nós passamos por certas dificuldades e lutas nas nossas vidas. Antes, muitas vezes, nós desejávamos o mal. Nós desejávamos o mal do meu próximo e até mesmo o meu mal. Muitas vezes nós ofendíamos as pessoas e ofendíamos ao próprio Deus. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Nós éramos chamados filhos da ira, mas Deus nos deu vida, e vida em abundância. Agora, sendo adotados como filhos de Deus, passamos a amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, nosso entendimento, e passamos a amar o nosso próximo como nós mesmos. Quando nós somos alcançados por Cristo, a nossa vida é completamente transformada, a nossa cosmovisão, a nossa percepção do mundo passa a ser diferente, e passamos a entender que tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos é para a glória desse Deus. Tudo que nós sofremos é para a glória desse Deus. E quando o texto fala que aquele que pede e recebe, aquele que busca e acha, não significa que Deus vai ser um gênio da lâmpada que vai aparecer para você e vai cumprir os seus desejos. O Senhor conhece os nossos corações, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Afinal, nós somos filhos desse Deus maravilhoso. O apóstolo João, ele fala que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora nós somos filhos de Deus. Nós, como filhos, temos a intimidade de pedir para Ele, que Ele conceda o nosso espírito, que Ele conceda o seu espírito, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê discernimento das nossas lutas e da nossa luta contra o pecado, porque agora nós não somos mais escravos do pecado, nós fomos libertos pelo poder do nosso Deus. E o que isso significa, meus irmãos? Significa que não adianta eu orar pedindo um carro 0 km, não adianta eu orar pedindo uma casa na praia,
Não adianta eu orar pedindo para ter muito dinheiro, de fazer uma viagem tão sonhada, se essas coisas não vão ajudar a glorificar a Deus. Se eu ganhar o meu carro, eu não venho mais para a igreja. Se eu ganhar minha casa na praia, então agora todo final de semana eu estou curtindo o litoral. O Senhor não vai atender um desejo do seu coração para essa finalidade. A segunda carta de Pedro, capítulo 1:3, diz que, visto pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus, pelo seu conhecimento completo, Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, e Ele vai nos dar algo que vai nos levar à nossa vida de piedade, uma vida que glorifique o nome dEle. Muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades que antes a gente não entendia, e às vezes a gente olhava para o nosso próximo e não percebia como que aquilo ali era doloroso. Às vezes a gente olhava e falava, mas que frescura dele, né? Para que isso? E a gente passa por algo até menos pior do que o que aquela pessoa está passando, e a partir daí a gente começa a enxergar aquela pessoa de uma maneira diferente. A gente começa a sentir o sofrimento daquela pessoa. A gente começa a olhar para um pai que tem lutado pela saúde e pela vida de um filho, e a gente começa a sofrer juntamente com aquela família. É uma situação que tem nos levado a uma vida de piedade, e a gente quer aquilo para os outros, a gente procura aquilo que nós queremos para nós mesmos. E se o Senhor nos amou, nós também amamos o nosso próximo, nós sorrimos com Ele, nós choramos com Ele, nós oramos por Ele, nós oramos com Ele. O Senhor tem conhecido o seu coração. Conhecendo o seu coração, talvez Ele vai te dar bem, vai te dar dinheiro, se você usar isso para o seu reino. Se você usar essas coisas para o seu reino, se você não se importar com esse dinheiro, não se apegar e colocar ele como seu Deus, para que você ajude o necessitado, para que você dê emprego àquele que está precisando, para que você auxilie nas atividades da igreja, nas missões. Deus também, Ele vai permitir a pobreza, porque Ele conhece o coração do pobre, e tem pobre que às vezes é até mais arrogante do que o rico. Às vezes ele tem o seu Deus como dinheiro de uma maneira mais forte do que o próprio rico, mas ele, conhecendo o coração de um discípulo pobre, ele vai saber que na pobreza, aquele discípulo vai glorificar o nome dele, porque ele vai saber viver naquela situação, e muitas pessoas vão olhar para ele e vai falar, olha, eu estou vendo aquela situação, e estou vendo que aquele homem continua glorificando o nome desse Deus, eu quero conhecer esse Deus maravilhoso. Às vezes o Senhor vai nos dar uma situação de saúde bem complicada, para que o nome dele seja glorificado, e muitos olhem para você e falem, apesar que às vezes eu estou gripado e estou irritado, essa pessoa está num leito de hospital e continua glorificando a Deus. O Senhor tem nos mostrado, meus irmãos, que como tudo é para a glória dele, nós não podemos desistir de orar. Continue orando, sejam gratos pela resposta que o Senhor tem para a nossa vida. Deus tem permitido muitas coisas acontecerem. Lembrem-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A história que eu contei no início do sermão, aquela mãe que orou pelo seu filho, ela morreu antes de ver a conversão do seu filho. Mas até o seu último dia de vida, ela continuou orando. Mas o nosso Deus é eterno, e o nosso Deus respondeu à oração dela, depois da sua morte. Aquela mulher se chamava Mônica, mãe de Agostinho, para alguns, Santo Agostinho. Apesar de alguns dos erros teológicos da época, vamos pensar aí, cerca de 1200 antes da Reforma Protestante, aquele homem, ele era um homem muito usado por Deus. É um homem que, tempos depois, foi conhecido como um dos maiores teólogos que já existiram.
O seu conhecimento e o desenvolvimento da teologia, ele é aplicado até hoje. A forma da sociedade ocidental viver, muito tem vindo dos ensinamentos desse homem. E esse homem então foi usado para crescimento do reino de Deus. A sua mãe não viu, mas o Senhor atendeu a oração dela. E esse homem foi usado por Deus. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com o exemplo dessa mulher? Ela não viu a conversão do filho, mas ela não desistiu. Ela orou pelo filho até o seu último suspiro. Ela entendeu que o filho dela não precisava de fama, de riqueza, mas entendeu que o filho dela precisava do Espírito de Deus. E o Senhor concedeu o Espírito dele na vida daquele homem. Pelo que nós temos orado. Vocês, como pais e mães, como família, pelo que vocês têm orado pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus pais, tem orado para que seus filhos se tornem doutores, ou para que eles sejam discípulos de Jesus? Você tem orado para que vocês sejam bem-sucedidos nessa vida, ou sejam cristãos piedosos, e que busquem glorificar a Deus? Pelo que vocês têm orado? Eu conheci uma mulher que ela era uma mulher de oração, o seu joelho era até calejado, de tanto que aquela mulher orava, e ela tinha dois pedidos assim que ela orava insistentemente. Ela pedia a conversão de uma filha, e pedia para que o outro filho fosse um ministro do Senhor. Ela morreu, assim como Mônica, ela morreu antes de ver a filha ser convertida, morreu antes do filho ser ordenado a ministro, mas os seus últimos dias de vida ela era sorridente, o brilho nos olhos dela era intenso, e ela dizia: a minha alegria é estar com o Senhor, eu estou pronta para viver com o Senhor, eu estou preparada para encontrar Jesus. A fé dela não fez com que ela desistisse dos seus filhos, mas a resposta de Deus para a sua oração era que o que ela necessitava para a vida dela era a graça do Senhor. O que ela necessitava para a vida dela eram as coisas espirituais. O que ela necessitava para a vida dela era a paz que excede todo entendimento, a qual ela viveria uma vida eterna com Deus. É claro, meus irmãos, que Deus não está preso no nosso tempo. Ele ainda pode responder a oração dela, como Ele pode responder as nossas orações, mesmo que chegue o momento da nossa morte, a gente não tenha isso atendido, mas nós temos um conforto. O nosso conforto é saber que nós temos um Deus que tem cuidado de nós, temos um Deus que tem ouvido o nosso clamor, tem um Deus que tem trabalhado o nosso coração, para que nós possamos entender o amor dEle na nossa vida. Temos um Deus que nos promete, através de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, que sofreu o maior sofrimento de todos, e que venceu a morte, nos dando a vitória sobre o pecado. Ele nos promete que através dele, nós teremos a vida eterna. Esse é um motivo de grande alegria. O Senhor tem respondido às nossas orações, sim. E sempre a sua resposta visa a sua glória, visa a honra do seu santo e poderoso nome. Meus irmãos, nunca desistam de orar, por mais difícil que pareça estar sendo. Nunca desistam de orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar novamente? Ó Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Que o Senhor possa, Senhor, continuar enchendo o nosso coração de confiança, de fé no Senhor. Que nós não enfraquecemos, ó Pai, que nós continuemos a orar, continuemos confiando no Senhor em meio às nossas lutas, em nossas lutas contra o pecado, em nossas lutas contra as situações que o pecado nos traz nessa vida. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, sabemos que o Senhor Jesus não nos prometeu afastar desse mundo e dos desprazeres que Ele nos traz, mas que Ele nos promete a livrar-nos do mal. E que assim seja, Pai, que o Seu nome seja
honrado, que o seu nome seja glorificado por toda a eternidade, que seja honrado e glorificado através das nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.